Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que vai ver no gravado esse nosso estudo das Cartas de Cristo. Nós já estamos no episódio 19, página do nosso PDF de apoio, página 106, página 3. E a semana passada, Jesus estava comentando, né, no sermão, estava conversando com a multidão, falando da importância de nós sermos passíveis para receber as orientações divinas, e ele deu exemplo da ovelha, da cabra, a diferença de comportamento, né? Aquela ovelha que aceita o cuidado, que gosta do pastor perto dela, e a cabra que não tem modos, vai, foge, se esconde, destrói tudo, e difícil de ajudar, né? Então, que a gente, né, seja como as ovelhas para conseguir absorver o divino que somos e que podemos absorver e manifestar. E aí também ele fala e vem uma pergunta, né? Como entrar no reino, né? É a forma de expressar. E Jesus fala de outra forma que a gente precisa deixar o nosso ego humano de lado para que a gente possa viver plenamente, que a manifestação do divino aconteça, porque o nosso ego tem todos os poréns, né? Nossa raiva, mágoa, rancores, e isso atrapalha, não deixa a nossa essência se manifestar. E aí vem o momento que nós paramos, vamos começar hoje, quando uma mulher na multidão diz que está com fome. E como Jesus falou que Deus atende todas as nossas necessidades, ela estava com fome, todo mundo concordou, já estava há horas lá ouvindo Jesus, então, que nesse momento ele vai falar, vai demonstrar como foi a multiplicação dos pães. E para dar continuidade nessa história, no todo o contexto da carta de número 3, da onde a gente parou, a gente começa nos sintonizando melhor com a própria consciência divina que somos, porque a prece que tem no livro das cartas fala isso, né? A Pai, Mãe, Vida que está em nós, através de nós e se manifesta em nós. Depois a gente faz uma meditação de 2 minutos para manter a mente vazia, sem essas informações externas, sem o pensamento tomando conta do nosso silêncio. Tentar 2 minutos, é um exercício mesmo, porque a meditação é um momento de silêncio onde é o momento presente, onde a gente tem a presença divina em nós livre, sem esses momentos de pensar tantas coisas. E aí depois a gente faz a afirmação, que é colocando a nossa potência de manifestação no mundo, criando um mundo de amor e paz para o nosso futuro, né? É o que a gente deseja, é o que a gente cria, nós somos co-criadores. E aí sim a gente continua, começa a leitura da onde paramos. Então, fechando os olhos, vamos preparar para a nossa prece. Vou fechar aqui um pouquinho os microfones, depois vocês abrem. E assim, respira fundo, solta o ar lentamente. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é a sua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa perceber melhor a presença da tua consciência em mim e através de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar
comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás na minha consciência humana e chegarás cada vez mais perto do meu espírito. Meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim a gente mantém os olhos fechados, respira fundo mais uma vez, lenta e profundamente. Erga sua visão interna até as sobrancelhas e presta atenção na sua respiração. Somente esteja presente, aqui e agora, por 2 minutos. Respira, atenta à sua respiração somente. Isso. E assim começamos. Respirando fundo novamente. Ah, no seu tempo, abrindo os olhos. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês. A afirmação para que todos possam acompanhar. Afirmação. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E é assim que a gente começa a nossa leitura de hoje, nos desejando um mundo melhor para todos nós, né? Então, vamos começar.
a nossa leitura de hoje. Vou compartilhar a tela da nossa sequência dos estudos. E quem vai começar a leitura para nós aqui agora é Veronilda. Então, vou deixar aqui na tela e vamos acompanhar a leitura aqui com Veronilda. Fica à vontade, pode começar. Uma mulher exclamou: Mestre, tenho uma necessidade agora, agora mesmo. Eu tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você estamos com você há muitas horas, e nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinham anseio de saber a verdade, como tinha sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita, como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada, nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos. E sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava. E assim foi acontecendo, até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restavam com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, assim demonstrei que a matéria, tudo que é visível no universo é mente, consciência, tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontecem como consequência das imagens, movimento, poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente e consciência. Quando com uma consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros,
Os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca neste trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai, consciência universal. Unida ao Pai, consciência universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isso também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Bethesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde, e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Essa afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse, e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na Terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder de total convicção, que toma conta da mente e não pode ser submetido a um tamanho. A fé que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo. Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada como um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa, está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa, que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão. E receberão. Ok, Vera, Nilda, é até aqui, né, que você vai ler. Isso. Pronto, então, Verinha, por favor. Eu quero pedir desculpa porque realmente eu estou enxergando, não estou enxergando muito bem, sabe? Ah, mas sua Mas contribuição foi muito acho bem. que, acho que ele deu para entender um pouco. Sim, sim, a gente entendeu perfeitamente. Tá ótimo. Tudo E bem, aí, Vera? Uhum, pode continuar, né? pode. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato, em alguma medida, a história de minha permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento, saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade.
Conhecer é saber alguma coisa que foi dita, ou que você leu, e as novas informações tornam-se conhecimento, porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionados na miséria da condição humana. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto: vejam esta grande árvore, cresceu desde a menor semente que se pode imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isto não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento desta árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto: o que é uma semente? Vocês podem me responder? Podem responder? Não, não podem, mas vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria, visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este conhecimento, corporificado na semente, é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede, tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos,
e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Montanhas que, em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que, pouco a pouco, a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal, e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar por um tempo, como o fizeram os reis e os exércitos saqueadores, e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem, mas no final fracassarão, e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riqueza ou conforto, no fim acabam em desengano, doença e morte. E a você que lê essas palavras, digo: não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si, que eu percorri na terra, e que tenha alcançado a mesma união com o Pai, e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que possui. Quando você tiver alcançado tudo isto, já não terá nenhum desejo de negar essa verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça a sua ignorância. Obrigado, No- Vera. Aí aqui ele já começa a mudar um pouco o tema, então a gente dá uma pausa. Uhum. E olha que hoje foi muita coisa para a gente guardar só nessas pequenas páginas, nessas poucas páginas, né? Mas ele reforça o poder da mente criativa divina que nós somos, quando ele fala da semente, quando ele multiplica os pães, e ele entende a nossa dificuldade em acreditar que somos capazes, né, das crenças limitantes que a gente carrega, mas que ele está ali, dizendo que vocês são capazes sim. Fala aqui por último, que a gente, né, não desista de estar aqui com ele, entendendo essas informações que ele passa, que naquele tempo não ficou registrado nos evangelistas, na história, porque era essa a complexidade, né? As pessoas queriam saber, ele falou, mas não conseguiram perpetuar dessa forma como ele fala. Aqui a gente vê o poder que é a lei da atração, que já se fala por aí, não dessa forma como ele fala, né? A física quântica falando que tudo é energia, o poder da fé, que a gente sabe o quanto que, né, consegue transmutar as coisas.
E ele mostra que quando ele foi multiplicar os pães, ele não tinha dúvida nenhuma. Ele sabia que a consciência divina estava ali e ia providenciar. Ele só sabia, ele não tinha como dizer, mas ele sabia que ia dar, que ia se resolver. Então, essa fortaleza, essa fé sem restrições, é que ele também pede ao longo do livro, né, que é o que a gente está vendo aqui, em algumas partes que a gente já leu, o quanto nós somos consciência divina, como a semente, né, e que nós também somos consciência divina pulsante, não é que deixou ali e foi embora. Está constantemente em nós, fluindo, manifestando o divino. Não é uma coisa que deixou em nós e saiu, foi embora para outro lugar. Não, somos, por isso que é tão simples, mas é tão complexo, porque nossas crenças todas de antes não estavam, não tiveram essa informação. Então parece que é bonito, mas não é isso, sei lá, é um pouco assim, difícil de acreditar, vamos dizer, para que a gente entenda que somos mente criativa divina manifestando agora, deuses agora, não é nem um pouquinho, é tudo. A semente, a consciência divina também. Nossa, isso é muito forte. Quizá a gente consiga sentir isso e esse poder que nós temos através da nossa própria existência. Então, muita coisa aqui para a gente reler, olhar de novo, marcar, riscar, porque é bem profundo, né? E é assim que a gente termina por hoje, né? Quem quem está no canal do Telegram e acessa o Zoom nesse momento para estar ao vivo fazendo a gravação, a gente encerra aqui a gravação, mas a gente fica aqui conversando um pouco, porque é muita coisa que vem na nossa mente, né? Vocês são convidados a estar também ao vivo, todo domingo, às 8 da noite. Bom, então a gente se encontra no próximo domingo com mais continuidade, né? Porque o que vem agora aqui não é pouco ainda não. Jesus não para de surpreender. Então, boa noite a todos.